Olá, olá! Vamos lá, 8 da manhã, ó. Vamos pra guerra. Caramba, eu fui dormir 3 da manhã, mas estamos aqui já. É isso, pra trazer o melhor pra você. Every damn day. Essa minha camiseta tá meio esgarçada, né? Mas eu uso em casa, tudo bem. Gente, vamos lá, a abertura da temporada da NFL já aconteceu, kickoff ontem, vitória dos Eagles. E esses são os 5 coisas que você precisa saber sobre essa partida, tá? Então eu vou comentar alguns lances, alguns destaques desse primeiro jogo, vitória importante para os Eagles. E vamos juntos. Aí, muito obrigado pela audiência, pela incrível audiência ontem na estreia da NFL do Sport TV. No final do vídeo eu falo um pouquinho mais sobre isso aí. E vamos nessa, porque hoje, direto da Neoquímica Arena, tem Chiefs e Chargers, com um pré-jogo bem longo, aqui no YouTube, tá? Na GETV você assiste também, além do Sport TV, então você vai poder assistir aqui. Vamos nessa, vai, sem mais delongas. Aliás, hoje, meio-dia, tem palpites! Eu acertei o primeiro, tá? Coloquei Filadélfia no primeiro, era o favorito, mas mais tarde tem aqui no canal, então toda semana tem os palpites, como sempre. Vamos lá, a primeira coisa que você precisa saber é que os Eagles venceram de virada, né? 24-20 para a Filadélfia, mas acho que o que você precisa também saber é que os Cowboys tornaram esse jogo competitivo. O ataque foi bem chamado, no geral, pelo Brian Schottenheimer, algumas corridas criativas, bastante variação, George Pickens foi procurado em profundidade. Eu acho que o temor era que depois da troca do Micah Parsons fosse ser uma tragédia esse jogo para os Cowboys em termos de moral, o time cabisbaixo e tudo mais, e não foi o caso. Os Cowboys foram competitivos contra a melhor equipe da Conferência Nacional, contra o melhor elenco da Conferência Nacional. Tem a questão do Jalen Carter que eu já falo, que foi uma ausência sentida, mas de qualquer forma eu vi boas coisas de Dallas aqui. Dá para sonhar sim com pós-temporada, não consigo cravar isso, a temporada é longa, mas de qualquer forma o calendário dos Cowboys é acessível. Eles pegam os Giants na semana que vem, logo menos eles vão pegar aí Panthers e Jets, são 2 jogos que eles serão favoritos também, acho que não dá para descartar Dallas não. A segunda coisa que você precisa saber é que o Jalen Carter, ele fez falta, tá? E ele, assim, fez uma falta no início do jogo, ele cuspiu no Dak Prescott, isso não pode acontecer. No final da transmissão a gente mostrou uma imagem que o Dak Prescott cospe também no Jalen Carter, a arbitragem acabou vendo só o cuspe do Jalen Carter. Lembrando que um dos motivos pelo qual o Jalen Carter caiu até o Philadelphia Eagles no draft foi questão de comportamento. Mencionei isso na transmissão ontem e assim, na ausência dele, o Javonte Williams anotou 2 touchdowns, não teve um número tão bom em eficiência pelo meio, 4 jardas por carregada, mas na red zone acabou sendo importante e com o Jalen Carter isso poderia ter sido diferente. Na ausência dele, os Eagles continuaram usando 6 homens no box, ou seja, uma defesa leve contra a corrida, confiaram no resto do elenco. Não acho que foi um desempenho, como eu falei, bizarramente bom do Javonte Williams, embora o Miles Sanders tivesse tido aí uma carregada longa, tal, né, uma corrida longa, que sofreu um turnover depois. E aí é o anexo a essa segunda coisa que você precisa saber. Essa quase lei do ex, porque o Miles Sanders jogou nos Eagles e jogou na Pensilvânia no college football, né? Então seria uma lei do ex dupla aí para o running back dos Cowboys. Essa quase lei do ex, que virou quase lei do ex por conta do turnover, foi um dos diferenciais da vitória dos Eagles. Os Eagles não tiveram turnovers, fizeram um jogo bem limpo e esse turnover dos Cowboys eu acho que fez bastante diferença. Vitória merecida de Filadélfia, o turnover não pode acontecer. A terceira coisa que você precisa saber é que o Jalen Hurts ele foi muito bem nessa partida. Os números não contam toda a verdade, né? O Jalen Hurts teve 152 jardas. Se a gente fosse fazer uma análise só de box score, só olhava assim, nossa, mas ele passou para 150 jardas, que jogo mais ou menos do Jalen Hurts não seria justo. Primeiro porque ele contribuiu com 62 jardas, né, com o jogo terrestre, então ele passa das 200 jardas totais. Também tem que mencionar que o A.J. Brown ele foi bem anulado pela defesa de Dallas. Acho que um bom trabalho dos cornerbacks dos Cowboys, tirando o Kari Elam, né, que pode ser o calcanhar de Aquiles da secundária, mas o Bland foi muito bem nessa partida. O Trevon Diggs também foi muito bem nessa partida. Eles jogaram muito pouco juntos, né? Isso pode ser um fator importante, um ponto importante dos Cowboys neste ano. O A.J. Brown teve só a recepção que virou a recepção da vitória no final da partida. Jalen Hurts não fez um grande jogo pelo ar, mas ele foi muito inteligente. Ele foi muito bem na tomada de decisões. Em alguns momentos a defesa de Dallas marcando muito bem, ela basicamente jogou em zona. Fica a minha crítica, Kevin Patullo e ao Nick Sirianni, porque não houve ajustes. O A.J. Brown muito usado no perímetro, podia ter usado mais o Devonta Smith e o A.J. Brown em rotas cruzando o campo. Achei que foi muito simplório nesse aspecto o plano de jogo aí dos Eagles contra uma defesa que basicamente só marcou em zona. Essa era a tendência pelo Matt Eberflus em Chicago, pelo Matt Eberflus em Indianapolis, e aí não houve um ajuste ao longo da partida. Então eu não coloco na conta do Jalen Hurts.
muitas vezes estavam bem marcados os jogadores, e o Jalen Hurts correu com a bola, tomou boas decisões, inclusive anotou 2 touchdowns. Os 24 pontos dos Eagles, 14 são muito na conta do Jalen Hurts. Boa estreia de temporada para ele, novamente, estatisticamente não foi um espetáculo, mas o que você quer de um quarterback? Você quer um líder, você quer um jogador que toma boas decisões e um jogador que contribui para a vitória, que seja um peso para a vitória e não para a derrota. E ontem o Jalen Hurts foi um peso para a vitória. Ele jogou muito parecido com o que a gente viu na pós-temporada e é isso que a gente espera do quarterback do atual campeão. A quarta coisa que você precisa saber é que o Dak Prescott ele já espalhou a farofa muitas vezes. Já teve pós-temporada que espalhou a farofa, já teve jogos importantes em prime time. Vocês estão ligados como funciona, né? Como a banda toca. Ontem, se ele tivesse sido interceptado em alguns lances, não teria sido culpa dele, tá? Então eu falei isso na transmissão. E a derrota dos Cowboys definitivamente não é na conta do Dak Prescott. Definitivamente. É muito mais na conta do CeeDee Lamb e também mais ou menos, porque o CeeDee Lamb teve 110 jardas. Foi disparado o melhor wide receiver em campo ontem. Agora, o CeeDee Lamb acabou tendo drops cruciais no final da partida, na segunda metade, inclusive numa quarta descida que veio uma blitz para cima do Dak Prescott, uma rara blitz dos Eagles, né? O Vic Fangio não usa tanto esse expediente, e aí a bola estava na mão. O CeeDee Lamb estava desfocado no final da partida. Eu não sei se é falta de ritmo de jogo, não sei se a paralisação por raio acabou afetando ele nesse sentido, mas é muito nítido que ele estava desfocado e isso foi um fator. Não estou colocando a culpa da derrota na conta dele, até porque, como eu falei, o jogo foi competitivo também por conta do CeeDee Lamb. Mas um wide receiver do calibre dele, potencialmente top 5 da liga, ele não pode dropar passes como dropou ontem, ainda mais um jogo de abertura de temporada, em horário nobre, contra um rival divisional. Dallas teve chance e poderia até ter vencido essa partida, mas não pode errar. Errou com o fumble do Miles Sanders e errou com os drops do CeeDee Lamb. Não é na conta do Dak, definitivamente. Houve um ajuste bom por parte do Vic Fangio, inclusive. O Dak Prescott contra a marcação em zona, 16 de 25, 120 jardas, muito melhor no primeiro tempo. O Vic Fangio começou a colocar mais marcação mano a mano no segundo tempo. E aí, no final, o Dak teve 5 de 9 para 68 jardas. Então, o técnico faz diferença, o Vic Fangio. É um dos 2 melhores coordenadores defensivos da NFL. O outro vai estar aí na Neoquímica Arena hoje, o Steve Spagnuolo, do Kansas City Chiefs. E para terminar, a quinta coisa que você precisa saber, vamos dar um pouco de amor aos kickers, porque o jogo foi 24-21 e o chute do Brandon Aubrey de 53 jardas foram, né, os 3 pontos que acabou dando a vitória também para a Filadélfia. O Brandon Aubrey teve 1 de 7 no ano passado para mais de 50 jardas, não foi uma boa temporada regular por parte do kicker dos Eagles e ontem ele se reencontrou aí com um chute para mais de 50, um chute longo. Importante, portanto, aí para os Eagles, que são dos times mais competitivos da NFL, são aí os favoritos na Conferência Nacional, ter um kicker se reencontrando com esse chute mais longo. Gente, é isso, tem muitas outras coisas para falar, claro, mas acho que o principal é esse. Bom jogo animado, infelizmente teve aí a paralisação por raio. Eu queria agradecer imensamente todos vocês que assistiram ontem a NFL no Sport TV, foi a minha estreia, ainda estava me ambientando, o microfone é diferente, o jeito de falar é diferente, porque na ESPN tinha que apertar um botão e o microfone ficava no pedestal. No Sport TV o microfone tem aquela chavinha que liga e desliga, que eu acho que eu prefiro. Nada contra, viu, ESPN? Te amo, muito obrigado por tudo, mas eu acho que eu prefiro ligar e desligar assim, fica mais prático. Monitor diferente, enfim, estúdio diferente, é o primeiro dia na escola, né? Então, no início do jogo eu confesso que eu estava tentando tatear ali, entender como que a gente ia fazer as coisas. É inegável que a gente tem um público novo no Sport TV acompanhando a NFL. Vocês sabem do alcance que é gigantesco do Grupo Globo e tudo mais. Então, tive que ir tateando. Vocês viram que eu expliquei alguns lances, mas eu respeitei a inteligência do público, mesmo ele sendo novo. Eu não vou fazer uma coisa professoral. Eu vou sim explicar alguns termos, eu vou sim falar holding, que é a segurada, ou eu vou falar segurada, que em inglês é holding, porque eu quero respeitar a inteligência do público, tá? Acima de tudo, isso. E lembrem-se que no final da década de 2000, o EV explicava muitas coisas e não ficava um negócio maçante. Eu não quero fazer da transmissão uma aula, não vai ficar um negócio maçante. Eu acho que até no segundo tempo eu consegui encontrar esse ritmo. Ao mesmo tempo, eu tentei privilegiar você, que é hard user, que acompanha a NFL faz bastante tempo. Eu falei de screen, eu falei de play action, óbvio, eu falei de marcação em zona, eu falei de mano a mano, eu falei de spy, né, um ajuste que os Cowboys poderiam fazer e fizeram no segundo tempo de colocar um linebacker em função aí do Jalen Hurts. Eu expliquei, eu não soltei só spy, eu expliquei o que é o spy. Então, houve várias questões também para o hard user, eu acho que eu consegui equilibrar bem, eu estou satisfeito com isso. É apenas a primeira transmissão, hoje com o EV acho que vai ser um espetáculo.
Então, preciso da sua compreensão, porque a gente tem que trazer mais pessoas. Quanto mais pessoas, mais chances de ter jogo no Brasil, mais produtos de NFL sendo vendidos aqui pelo Brasil, mais pessoas para você conversar, mais gente para você zoar quando o seu time ganha, mais gente para te zoar quando o seu time perde, e é isso que a gente quer, tá bom? É apenas a primeira transmissão, a nossa produção teve um esforço incrível na última semana. Como vocês sabem, o contrato foi assinado no meio da semana passada, e aí levantamos essa casinha e vamos que vamos, tá? Hoje na Neoquímica vai ser do cacete, ou como diria meu colega de Globo agora, Bruno Formiga, Bruno Ants, vai ser uma putaria. Falei, agora já foi. YouTube pode. E falando no YouTube, tem melhores momentos do jogo na GTV, eu divulguei no Twitter, e na GTV você também acompanha hoje Chiefs e Chargers ao vivo com imagem e de graça aqui no YouTube, além, claro, da transmissão no Sport TV, e depois do Conversa com o Bial na Globo, aberta, tem também aí um programete falando sobre o jogo, tal, compacto, melhores momentos, grandes lances e tudo mais. Gente, um beijo carinhoso, é só o início dessa jornada, obrigado. Como vocês viram, o canal continua e continua com muito conteúdo. Mais tarde, hoje na hora do almoço, tem aí os palpites, que eu já acertei, hein, primeiro, mas também, pelo amor de Deus, né? Vou me vangloriar disso, os Eagles eram favoritos. Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos e vamos nessa. Até a próxima. Tchau.